Sejam muito bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos e esse é Matheus Braga, e hoje nós iremos falar de As Fontes do Paraíso, de Arthur C. Clarke. Isso aí, Rafa. Eu estou aqui com a edição da Aleph, é uma edição mais simples. Tem alguns livros da, da Aleph de autores até diferentes que tem mais ou menos essa mesma apresentação aqui, essa capa branca, assim, bem simplista, né? Eles até têm alguns relançamentos, a Aleph faz bastante isso, relançamentos de obras, né? E aí tem umas capas mais elaboradas. Esse aqui, se não me engano, era algum box que eu comprei, não tô lembrado. Eu até tenho outros aqui do Arthur C. Clarke também. Então é uma capa relativamente simples aqui, parece, não sei se um vulcão, o que seria isso daqui, né? Aqui atrás tem a foto do autor. É clássico de ficção científica, né? Apesar de eu ainda não ter lido nenhum do Arthur C. Clarke. Eu sei que o diretor que eu gosto bastante, Denis Villeneuve, está para adaptar uma das obras do Arthur C. Clarke, o Encontro com Rama, que a gente pode até trazer aqui também, né, mais para frente aí no canal. Mas nada disso importa para a gente, Rafa. Vamos à primeira página, avaliar ela e se a gente viraria ou não esta obra do Arthur C. Clarke, As Fontes do Paraíso. Beleza? Então, número 1, o Palácio. 1. Kalidasa. A coroa pesava mais e mais a cada ano. Quando o venerável Bodhidharma Mahanayake Tero a colocou em sua cabeça pela primeira vez, com que relutância, o príncipe Kalidasa se surpreendera com sua leveza. Agora, 20 anos depois, o rei Kalidasa livrava-se alegremente do aro dourado incrustado de pedras preciosas sempre que a etiqueta da corte permitia. Quase não havia essa etiqueta ali, no topo da fortaleza rochosa, açoitada por ventos. Poucos emissários ou requerentes solicitavam audiência naquela altura medonha. Muitos dos que empreendiam a jornada até Iacagala davam meia volta diante da subida final, quando já atravessavam as mandíbulas do leão agachado, que sempre parecia prestes a saltar da face do rochedo. Um rei velho jamais poderia sentar-se naquele trono que aspirava ao céu. Um dia, talvez, Kalidasa se tornasse débil demais para alcançar o próprio palácio. Mas duvidava que tal dia chegasse. Seus muitos inimigos o poupariam das humilhações da velhice. Esses inimigos se reuniam naquele momento. Lançou os olhos para o norte, como se já pudesse ver os exércitos de seu meio-irmão retornando para reivindicar o trono manchado de sangue da Taprobana. Mas essa ameaça ainda estava longe, além dos mares fustigados pelas monções. Embora Kalidasa confiasse mais em seus espiões do que em seus astrólogos, era reconfortante saber que eles concordavam sobre isso. Enfim, avançamos um pouquinho aí na primeira página para poder dar coerência ao parágrafo. E é isso. Caberia também numa primeira página, porque tem aqui de fato um espaçozinho em branco, né? Mas foi escolha aí da editora na formatação. Às vezes eu acho tão bizarro, assim, que foram o quê? Duas linhas? Umas três linhas. 2,5, nem meia. 2 e 1 nada. Então, duas linhas. Custava, né? Mas, Bom, vamos lá. Antes de começar a ler primeiro de fato, né, existe aqui, eu comecei com o número 1, o Palácio, e logo depois tem o número 1, Kalidasa. Né? Então dá a entender que, não sei se está dividido em livros e cada livro é dividido em capítulos, seria algo desse tipo, né? E talvez esse primeiro livro seria o Palácio e o primeiro capítulo seria Kalidasa, né? Então Kalidasa aí, a gente de cara não sabe o que é, mas logo em seguida parece que é o personagem talvez principal aí, né? Que é um rei, né? E que no primeiro parágrafo já traz ele como um príncipe, né? Falando sobre o passado dele, ele foi príncipe em algum momento se tornou rei, né? E aí eu achei até legal a primeira frase, né? Fazendo referência ali ao peso da coroa, né? O quanto que ela aumenta com o passar do tempo, né? Provavelmente algo mais metafórico do que físico propriamente dito, ou não sabemos, né? Mas dá a entender que é mais uma metáfora do que
do que o peso físico, né? E eu achei legal essa comparação, né? Na primeira vez que ele pesou a coroa, ele ainda era um príncipe, né? E aí depois, quando ele se tornou já rei, ela estava ali pesando mais já na cabeça dele. Eu achei uma primeira frase boa, apesar de que, como é de praxe nossa aqui, daria um enter logo depois da primeira frase para dar um impacto, para trazer um impactozinho maior. Sim, eu vejo assim que talvez esse, né, o palácio, um em número romano e depois um Kalidasa em número Uhum. arábico, pode ser também arco, né? Às vezes faz Sim, tipo sim. não um livro inteiro, mas sim, né, tipo, esse aqui, esse primeiro trecho do livro, né? Porque tipo, O Senhor dos Anéis era um livro de 1000 cacetadas, Uhum. depois foi quebrado em 3 livros, então Exato. às vezes pode ter essa separação. Concordo com a primeira página, né, no caso a primeira frase, ter essa ideia metafórica, né? Tipo, a coroa pesava mais e mais a cada ano, né? Tipo, o peso da responsabilidade, o peso Exato. do reinado, a inconsequência, a maturidade, que já é reforçado logo na continuação do parágrafo, né? Uhum. Falando que agora com 20 anos o rei Kalidaza tira esporadicamente quando precisa, né? Então, mostra essa já esse mini arco de personagem já nesse primeiro parágrafo. Eu achei isso bem Sim. interessante. Não costumo muito ver esse tipo de coisa assim, essa, vamos dizer assim, foi uma passagem de tempo de 20 anos, mas que já trouxe uma transformação de que hoje o rei é assim, talvez utilize de algum flashback ou de alguma coisa, mas de uma maneira geral ele já tá caracterizando bastante o personagem. Exato. Olha, ele era assim, mas agora é assado, já tem já todas essas responsabilidades que vai passando, então gostei. É. Meio que mostra esse mini arco. É um primeiro parágrafo relativamente curto que tem um poder muito forte, né? Acho que não tem nada sobrando aqui, vamos dizer, né? Ele conseguiu aproveitar bem as palavras que ele colocou para poder caracterizar, né? Para já ambientar a gente, que a gente está em princípio, parece algo fictício, né? Um universo fictício, não sei, fantástico, né? E até me gera certa curiosidade, eu não sei, né? Não conheço nada sobre essa obra aqui, absolutamente nada, tô tendo a primeira impressão com ela aqui agora, porque Arthur C. Clarke é famoso, e a Aleph é uma editora famosa por ficção científica, né? Mas lendo essa primeira página aqui, dá uma impressão mais de fantasia do que de ficção científica, né? Não sei se de fato é assim daqui em diante, né? Mas essa primeira página toda tá bem mais característica de fantasia, né? Focada aqui em algo mais feudal, né? Coroa, né? Os inimigos ali do rei. Sim, pode ser mais ou menos numa pegada tipo Duna, né, Uhum. que é uma ficção científica, porém ambienta-se Meio talvez um fantástico. futuro pós-apocalíptico ou meio que um retrocesso Uhum. tecnológico a partir de alguma coisa, tem vários porquês, mas realmente traz bastante essa ideia. E o que me deixa assim bem encucado, por exemplo, é que os nomes usados, Kalidasa, Só na mesa. Bodhidharma, Uhum. o Mahakanahalki e vários outros, Yakagala. me traz bastante Indiano. uma influência muito forte indiana Uhum. budista, né? Tanto que o Buda, o nome inteiro do Buda é Buda Dharma, Uhum. né? Então, eu eu estou meio que condicionado a ser algo, se não for meio que ambientado, Sim. inspirado, né? Até o próprio vulnerável, não, venerável, claro que venerável pode ser usado para rei, mas normalmente a gente chama tipo de a vossa majestade, Uhum. não venerável. Venerável normalmente é usado para questão ou religiosa ou de ancião, é muito mais, pelo menos eu vejo muito mais sendo usado com um quesito mais religioso, divino ou de questão de sabedoria do ancião do que realmente rei. Uhum. Então ainda me traz essa pulguinha de world building, o quanto talvez a política e a religião estejam interligadas, tanto por esse Dharma, esse nome, quanto o próprio venerável, usado como forma de referir-se ao rei, né? Justo. E falando de world building também, né, Rafa, ele traz aí uma coisa, né, já no segundo parágrafo aí que eu achei legal, né, a questão da fortaleza rochosa, onde eles estão, que é no alto do morro, né, e aí faz até
uma, uma comparaçãozinha assim legal, né? Que não, as pessoas meio que não iam lá fazer petições porque o negócio é tão alto, né? Então você já cria meio que né, uma visão da ambientação do local, que você imagina que é algo muito, é uma subida muito custosa, né, para que alguém vá, né? E aí até fica uma reflexão interessante sobre o quão a gente deseja alguma coisa de fato, né? Nesse sentido de correr atrás dessas coisas e quão difícil o caminho até chegar a essas coisas, né? Então, algumas pessoas desistem antes, né? Às vezes o seu interesse naquela petição não é tão, tão intenso quanto, né, o desgaste que você vai ter para poder chegar naquilo, né? Então, acho que tem uma reflexãozinha aí que ele colocou por trás aí. E tem até ali a questão do final ter as mandíbulas do leão agachado, né? Eu não sei se estaria mais para uma estátua ou é um leão de fato, eu não sei se ele deixou explicitado isso em algum local aí, né? Mas, ou seja, seria mais uma ameaça ou fictícia ou não, de dificuldade ali no final, né? Na hora de chegar próximo à fortaleza em si. Ele fala, né? Saltava as faces do rochedo, então talvez. E é legal porque ele brinca muito com questão de literal Uhum, e analogia, porque ele fala assim também que um rei velho jamais poderia sentar-se naquele trono que aspirava ao céu. uhum. Aí, novamente, esse ao céu, se realmente é porque é a posição, poder, O ou divino, novamente esse né? quesito Uhum. divino pelo fato de ter esse Dharma Muito ali no bacana. meio? Será que as pessoas não vão até ele por fisicamente ou meio que Uhum. espiritualmente, né? Tipo, quem sou eu para ir até o rei pedir tal coisa porque o rei é o rei de não sei o Exato. que, tá, né? Então, eu achei bem interessante, na real, Uhum. né? Se você não falasse que é uma ficção, pelo Não sei nem menos, se é, cara. Eu tô falando porque o Arthur C. Clarke é nem sabe famoso se por é, isso e a ou, né? editora Aleph também, né? Mas eu não sei de fato se a obra é ficção científica ou não. Em princípio, não dá brecha Mas pra nesse isso, né? caso, assim, não dá. Que esse é um ponto, né? Acho que é um ponto interessante de Verdade. discutir Que se que, é uma ficção científica de fato, houve talvez uma falha aqui, né? sim. Seria um ponto frágil. Mas como a gente mesmo falou, ele é famoso por isso, a editora é famosa por isso, mas, lendo isso, eu estou caracterizando Não. como uma alta Exato. fantasia. Exato. Então, nesse ponto, não vou falar assim, é um não senti o tom. Não senti o tom porque a gente tá especulando. Uhum. Porque eu senti o tom de alta fantasia e Sim. bastante forte, na real. Exatamente. E já no terceiro parágrafo aí também é interessante que ele já introduz um conflito também, né, Rafa? Não sei se é o conflito da obra em si, né, mas já traz aqui um conflito, que é a questão da ameaça que esse rei está sofrendo, né? E não só uma ameaça qualquer, né, mas a ameaça do seu meio-irmão, né? Então, que eu acho que é um conflito poderoso, assim, quando você tende a ter guerra familiar envolvendo a questão ali, né? Então, assim, cara, eu achei uma primeira página bem envolvente, assim, bem cativante. Não me parece nenhuma prolixidade, né? Não tem nada desperdiçado aqui, não tá enchendo linguiça, ele tá indo direto ao ponto, caracterizou o personagem, caracterizou o universo, o local onde ele tá, o conflito. Eu achei que foi bem incisivo, assim, bem poderoso. Nunca tinha lido nada, igual eu falei, do Arthur C. Clarke. Me convenceu bastante aqui já. A gente tem um conhecido em comum que às vezes a gente gosta de dar uns tapas na filosofia de escrita dele, mas ele diz, né, alguma das coisas que a gente concorda com algumas coisas, que ele fala que na primeira página seria muito interessante você utilizar de gatilhos mentais, é algo que a gente vê bastante, alguns mais, outros menos, mas algo que ele fala que é interessante é apresentar não apenas o conflito, como o ponto de conflito. Que seria assim: a história vai girar em torno disso. Ou apresentar de forma direta, dizendo, por exemplo, no caso aqui, vamos considerar que o ponto de conflito seja o trono desse rei, onde tem o nosso protagonista, né, que está ficando velho, e o meio irmão que queira também esse trono. Então meio que já está mostrando o grande chance da história vai ser talvez a guerra entre os dois, ou alguém morrendo, ou alguma coisa do gênero. Então eu acho que, nesse caso, pelo menos, se for o ponto de conflito, eu acho muito bom já apresentar, porque isso já estabelece e situa a gente bem fortemente sobre
o que podemos esperar dessa história. Caso não seja o ponto de conflito, pelo menos já promete ou talvez um possível clímax, ou talvez qual vai ser a linha que vai decorrer, né? Meio que talvez o tom da história. Olha, é uma história fantástica de cunho bélico, onde vai ter estratégia, vai ter luta, vai ter espiões, vai ter assassinato, vai ter investigação, vai ter isso e aquilo outro, porque ele traz essa ideia de a coroa é pesada, o reino me espera, velhos morrem, né, algumas pessoas morrem cedo, outras, os fortes morrem não sei o quê, o meu irmão tá atrás de mim. Então, ele traz muita política, muita crença, pelo menos me traz toda essa ideia de política, religiosidade, poder, guerra. Então, me tá trazendo bastante vontade de ler, na real, esse aqui, né? Eu também fiquei com essa sensação, Rafa. Igual eu comentei, né? Tem uma boa primeira. Acho que a única mudança que eu colocaria aqui, né, é só esse enter na primeira frase aqui, para poder dar um impactozinho maior nela. Não que seja deal breaker, né? Não é nada que te impeça de continuar lendo, né? Só para tentar criar um impacto maior. E talvez assim, eu entendo, né? Ele quis passar aqui a referência indiana, igual a gente comentou, né? Mas são nomes complicados pra gente, né? Mas assim, quem não quer ficar tentando ler, inventa o nome ali, né? Como a gente já citou aqui, que faz a colega nossa. Mas também não é nada que impeça a leitura, até pra gente que gosta de fantasia, de ficção científica, a gente está acostumado a pegar nomes mais diferentes, né? Inventados e tal, apesar de que aqui a gente acha que nem é inventado, né? Parece mais que é referência mesmo. Mas enfim, pra mim é isso, Rafa. Para não falar que eu achei perfeito, porque eu sou um velho chato, eu acho que apesar de, nesse primeiro parágrafo, né, fala assim, isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o príncipe Com que Kalidasa relutância. se surpreendera com a sua leveza. Agora, 20 anos depois, o rei Kalidasa livra-se não sei o que, blá, blá. Apesar de que agora ele usou, né, o príncipe e agora rei, eu acho que se ele tivesse só colocado e agora rei antes príncipe, porque eu achei que o Ficou Kalidasa tá muito repetitivo, né? próximo um do outro, Uhum. né? E mesmo que no segundo parágrafo tá distante, aí tem umas 7, 8 Não. linhas, e depois de novo no último, apenas tá longe um do Uhum. outro. É É um só na primeira, Kalidaça só no primeiro parágrafo que tá só na repetido. primeira que tá próximo. Mas eu acho assim Daria que pra economizar ainda. por estar esse Uhum. próximo, assim, é totalmente questão de gosto, porque faz sentido o que ele fez, porque ele quis caracterizar que antes era o príncipe, agora é Uhum. o rei, que é esse cara mesmo, então não considero como um erro, é mais um quê pessoal mesmo, Uhum. que eu acho que talvez, já que ele já tem essa ideia mais poética de comparação, porque é os reinos dos céus, não sei o quê, da boca do leão, não sei o quê, ele podia simplesmente limpar isso falando, Sim. né? No caso, agora 20 anos depois, o rei, até antes príncipe, leva-se não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fechou, porque a gente já sabe que tudo está girando em torno do Kalidasa, Sim. né? Então. E achei interessante também que fala, né? Colocou a sua cabeça pela primeira vez. Com que relutância? Então, nesse quesito, eu senti que foi uma observação do Do narrador, narrador, exato. Que ele colocando. não usou mais Tanto que no até ele resto da primeira coloca, página inteira, né? não usa. Então, assim, sentir como uma promessa? Sentir como uma promessa. Porque se você, durante o seu livro inteiro, vai colocar o seu narrador comentando uma única vez, É. ok, beleza, primeira página é curta, são 3 parágrafos curtinhos, então pode ser assim meio que um gostinho do que dá para vir, porque realmente acho que um terço do que o Matheus mostrou, né, um terço da página é em branco, mas eu acho que vale a pena então essa. Eu não sou muito fã de narradores comentando Também não. histórias, mas eu acho que bem colocado e bem escrito é legal. Sim. Como ele não coloca em itálico, não coloca entre parênteses, não diferencia nada, coloca junto,
meio que também pode meio que passar batido, mas se passar batido para mim rola como se fosse uma estranheza. Então talvez tanto o enterzinho da primeira página, quanto deixar um pouco poético para não repetir dois Kalidasa na mesma linha, e ou deixar itálico ou reforçar mais vezes a presença do comentário do narrador. Mas de resto, eu só É. tenho elogios. Enquanto você estava comentando também, eu fui dando uma olhada aqui. Não cabe a nós isso, tá? Já tô falando que não influencia em nada. Mas eu tô vendo que é uma ficção científica, apesar de que ele começa citando esse evento aqui que foram 2000 anos antes. Em algum momento ele vai dar um salto de 2000 anos, entendeu? E vai entrar provavelmente numa ficção científica de fato. Aí, assim, é aquilo que a gente falou, né? Se a obra como um todo é ficção científica, eu acho que talvez caberia, mas assim, provavelmente isso aqui tem alguma função, né? Ele vai usar isso aqui de forma relevante na obra, né? Não é um- só uma introduçãozinha simples, eu acho, né? Até porque ó, aqui na orelha aqui do livro tem o resumo, né? Talvez a sinopse aqui da história, né? E as sinopses aqui estão divididas em três parágrafos, sendo que o primeiro parágrafo inteiro é dedicado ao Kalidaça. Então, provavelmente é de fato, mesmo que sendo uma ficção científica, é de fato algo relevante para a história, né? Então, não sei se daria para dizer que foi uma falha do Arthur C. Clarke não passar o tom de ficção científica. É um problema no sentido de quem vai pegar de cara e não sabe nada sobre a história vai achar que é uma história fantástica, né? E talvez vai ser comprado por isso, né? E mais pra frente vai ter uma quebra de expectativa, né, para entrar na ficção científica. Apesar de que acho que hoje isso não aconteceria, porque todo mundo sabe que o Arthur C. Clarke e a Aleph são famosos por publicarem histórias de ficção científica. Então, imagino que todo mundo, assim como eu entrei aqui na hora, eu falei, pô, deve ser uma obra de ficção científica. E me surpreendi, de certa forma, por começar não abordando nada de ficção científica. Mas, enfim, detalhes. É, a gente fala que é interessante sempre trazer O tom o da tom obra. e o time da história, no caso, né, mostrando tá muito forte, parecendo ser uma fantasia e no caso vai se tornar uma ficção, mas pela qualidade da escrita, apesar de não ser muito fã de ser usada essa regra torta à direita, que é se está muito bem escrito, você pode dar aquelas Hum, roubadinhas, que é a regra zero, ou estilo Kudo, e tem diversas outras semelhantes, que se está bem escrito, ok você não ter uma primeira frase muito boa, não passar o ok, tom na né, dar primeira um página. infodumpzinho aqui, não apareceu o tom da história, exato, mas é aquela coisa, estamos falando de alguém que escreveu uma primeira página muito boa, muito integrante, onde você tem apresentação de personagem, arco de personagem, intriga, ponto de conflito, apresentação de world building, Exato. tudo isso faltando assim, não tem arma laser. Uhum. Beleza, mas com todos os outros milhões de elementos, você pode se dar ao luxo de não vou apresentar ainda, caso seja realmente importante. Eu quero que mostre o antes, meio que assim, quando vai apresentar o filme, Uhum. os primeiros 40 segundos da época medievo, 500 anos depois, aí começa a história, meio que para justificar talvez algum Uhum. passado, alguma guerra, alguma coisa. Exato. Ok, então assim, vale, mas sempre com um objetivo. Ah, não vou fazer porque é legal, vou fazer porque tem um objetivo A, B, C e D. Exatamente. Então, Matheus, viraria ou não viraria? Com certeza, né, Rafa? Não tem só elogio aqui, não falei mal de nada, né? Então viraria assim. Só esse detalhe do tom que eu não sei até se seria problemático ou não, tem que ver, porque às vezes vai ser algo recorrente também, sei lá, às vezes ele fica transitando entre 2000 na frente e 2000 atrás, não sei como é que é, não li, né? Então, se é algo recorrente, se é algo que realmente impacta na história, não vejo como uma falha também não ter a parte de ficção científica na primeira página, não é nada crítico, né? Mas isso a gente cita mais para novos autores, novos escritores, né? Evitarem de ficar tentando enganar o leitor, né? Causar essa quebra de expectativa, para evitar de ter esse problema. Mas não que aqui seja um problema. E é aquilo que o Rafa acabou de falar, né? Se bem feito, tudo pode, né? Na escrita, né? Até mal feito pode, né? Só não vai ter, não vai ter muito público, mas se bem feito, tudo dá certo.
Sim. E até pegando essa ideia de As Fontes do Paraíso, pode até ser realmente essa brincadeira de Origem. crenças do passado com a teologia do futuro esses momentos de... Não sou fã de flashback, não sou fã de brincadeiras acrônicas de corre o tempo pra lá e pra cá, mas, obviamente, bem escrito, vou ler até o final, não tem problema. E, com certeza, viraria. Vou ser honesto, não conhecia esse nome. Talvez se conhecia, talvez me passou batido, mas já vou começar a caçar, apesar de que depois de tantas viradas de páginas que a gente deu aí, desde que a gente começou esse canal, tem que fazer um ranking depois para definir As qual prioridades vai ser aí, o meus que que é primeiros. prioridade? O que é prioridade, né? É verdade. Mas deixa aqui nos comentários de se você segue a gente há bastante tempo, qual até agora são os que você viraria com a gente e com certeza colocaria na ordem. Se você colocaria o C. Clarke aí como um possível prioridade. De todos que a gente já trouxe aqui, com certeza ele já está aqui no meu top 10. Vamos ver se mantém até então. E também não se esqueça de deixar aqui nos comentários se você viraria, não viraria. E se você é escritor, se você é escritora, tem um livro, um conto, alguma historinha que você gostaria de aparecer aqui mostrando a sua primeira página, e sempre deixa um formezinhos aqui, porque a partir da virada do mês nós vamos começar a trazer já escritores que mandaram pra gente. Então mande que com certeza você vai aparecer aqui em um episódio falando sua primeira página. Beleza? Então, bora ler.